Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura de um dos textos mais importantes do pensamento ocidental, que é a Carta aos Romanos, do apóstolo Paulo. A ideia aqui é, com base numa análise teológica bem detalhada, mapear o argumento central que ele constrói. E é uma jornada, viu? Começa com um diagnóstico bem sério da condição humana e vai até uma solução para lá de surpreendente. Essa pergunta, ela não está aí por acaso. Ela é a porta de entrada para o problema que Paulo vai abordar. É aquela inquietação que, segundo a análise, está bem no centro da experiência humana. E é justamente esse sentimento que a Carta aos Romanos usa como ponto de partida para desenvolver toda a sua lógica sobre justiça, pecado e, claro, redenção. Então, vamos lá para o primeiro ponto. A estratégia de Paulo na carta é bem interessante. Ele não começa com a solução, não. Ele começa apresentando um problema. E ele estabelece um diagnóstico que, na visão dele, não se aplica a um grupinho específico, mas sim a toda a humanidade. Em vez de dar um conforto logo de cara, o texto primeiro mostra a complexidade da situação. A lógica é a seguinte: para a gente entender o tamanho da boa notícia que ele quer anunciar, primeiro a gente precisa entender a profundidade do problema que essa notícia vem para resolver. Foi sentido, né? E que problema é esse, afinal? Paulo resume tudo numa expressão bem forte: a humanidade estaria debaixo do pecado. O conceito aqui, veja bem, não é só sobre erros que a gente comete no dia a dia. É sobre um estado, uma condição universal que afeta todo mundo, de forma inerente. Essa citação é praticamente o clímax do diagnóstico de Paulo. É uma afirmação, assim, categórica, sabe? Sem espaço para exceção. Dentro da argumentação dele, se estabelece um padrão de justiça divina que, por conta própria, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria alcançar. E aqui, a análise que estamos seguindo destaca um ponto crucial do argumento de Paulo: a universalidade. Ele coloca todo mundo no mesmo barco, tanto os judeus, que tinham a lei religiosa como guia, quanto os gregos, que se orgulhavam da sua filosofia, da sua sabedoria. Para ele, nenhum desses caminhos era suficiente. Então, resumindo, a conclusão dessa primeira parte do argumento é que todo esforço humano, seja pela religião ou pela razão, simplesmente não consegue atingir o padrão de justiça de Deus. O resultado, segundo a carta? Uma humanidade inteira numa posição de condenação. É uma base bem sombria, eu sei, mas ela é necessária para a virada que o texto vai apresentar logo em seguida. E é exatamente aqui que a narrativa muda de tom. Depois de deixar o problema bem claro de forma contundente, Paulo introduz uma solução que, segundo ele, não vem da gente. Ele começa a falar de um tipo completamente novo de justiça, uma justiça que vem de Deus. Este quadro aqui ilustra muito bem a oposição central de todo o argumento. De um lado, a gente tem a tentativa de alcançar a justiça por mérito, por meio das obras da lei. Do outro, uma justiça que é recebida através da fé. A análise que estamos vendo destaca que são dois sistemas, dois paradigmas completamente diferentes. E mais, um exclui o outro. Certo. Então, qual é o papel da lei segundo Paulo? A fonte usa uma analogia ótima. A lei seria como um exame de ressonância magnética. Pensa bem, o exame não cura a doença, mas ele revela com uma precisão incrível onde está o problema e qual o tamanho dele. A lei, então, diagnostica, mas não oferece a cura. Vamos avançar então para a solução proposta. Se não é pelo nosso esforço, como é que essa nova justiça se manifesta? A resposta que Paulo desenvolve é que ela é acessada pela fé. E fé, aqui, é entendida como confiança naquilo que Deus fez, e não como uma conquista pessoal nossa. Esse ponto é o coração do Evangelho, ou da boa notícia que Paulo tanto defende. A ênfase é toda na iniciativa divina. Não se trata do que a humanidade faz para alcançar a Deus, mas sim do que Deus fez para alcançar a humanidade. É uma inversão total de perspectiva. E, para explicar o mecanismo dessa ação de Deus, a análise foca nesse termo teológico bem específico, propiciação. A ideia por trás é que a justiça de Deus, que exige uma consequência para o pecado, é satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, ele assume o resultado que de outra forma cairia sobre nós. E, segundo o argumento, esse processo é completo e seguro. A fonte destaca essa sequência, lá de Romanos, capítulo 8, para mostrar que, dentro dessa lógica, a salvação é uma obra divina do começo ao fim. É Deus quem chama, é Deus quem declara a pessoa justa e é Ele quem garante o resultado final. Com isso, a gente chega na conclusão mais radical de todo esse argumento de Paulo. Se a salvação é inteiramente uma obra de Deus,
isso só pode significar uma coisa: que ela é, por definição, gratuita. Não é um salário que a gente ganha, mas sim um presente que a gente recebe. E essa é a ideia final que a análise nos deixa. A mensagem central de Romanos vira de cabeça para baixo toda a ideia de autossuficiência espiritual. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Dentro dessa estrutura de pensamento, o que significa que o objetivo espiritual mais elevado não seja uma conquista obtida por mérito, mas sim a aceitação de um